Vai, Pai Jesus, Cristo, meu irmão, fica à vontade, agora é contigo. Obrigado, viu, pastor? Deus te abençoe. Ele anda lá, bassuba e cantarai. Ele anda lá, obrigado. Ele canta lá, bassuba e cantarai. Aleluia, obrigado. Aleluias. Orianda lá, manai. Pirionda laias. A paz do Senhor, irmãos, ouvintes, inscritos, canta lá, bassuba e cantanaias. Orianda lá, bassebrianda lá, manaia, sébia. Shimionde ovanaia, sevianda lá, bassúbia. Redecanta, redecanta, lá, manaia, sébia. Redecanta lá, bassubrianda lá, bassébia. Orianda laias. Shimionde ovanaia, subricanta lá, manai. Aleluia, 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 aleluia. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, hoje é dia 6/1/2026, aonde o seu evangelista se encontra novamente, muito feliz com vocês, entendeu? Os inscritos, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas às vezes você deve pensar que tem um, mas o Senhor está também. Porque a simplicidade manda, mas o vergonha e o horror eterno é um inferno para onde ninguém quer ir. Mas se não tomar cuidado, deslancha descendo a sepultura do inferno. Eu vim cumprimentar, agradecer os que ajudam esta obra, em nome de Jesus. Que Deus nos livre e guarde, né? A gente não sabe o dia de amanhã, hoje eu preciso, mas agora eu posso precisar. A vida é assim, é um precisando do outro. Porque é melhor um irmão longe do que um parente perto que não te ajuda. Não resolve o seu problema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito e primogênito, que é Jesus. Ainda continua essa promessa, ele continua amando o mundo. Mas não quer dizer que ele ama, que ele vai salvar, não, que tem que ser fiel. Igual nós temos nosso pai, o pastor Marcelo, está bem velhinho. Eu sei que eu garanto, nós garantimos a vitória dele do céu e nós oramos. Pedimos uma oração. Esse irmão ora para ele. E ele está guardado no céu. Agora, felicidade é estar vivo, né? Ao trabalhar, ao levantar, ao tomar café, ao almoço, na janta, na parte da manhã, na parte da tarde, da noite, da madrugada. Todos os momentos nós devemos ser fiel, mas crendo em suas abominações seja quebrada. Mas venha servir a Deus. Hoje, ou ontem, se eu não me engano, Deus me falou comigo que está agradando muito de mim. Não, nós paramos Simão, que a hora que quiser, fala com Simão todo dia, toda hora, Deus fala bem dele. Que me ama muito, continuar, que ele sabe a necessidade, e conversando comigo, falando que eu não estou falhando em pecado de morte, que talvez falhe, porque na hora que precisar o pastor Senhor e eu, nós devemos pedir a ele, que ele vai nos entregar a vitória em estado distante. E eu fiquei feliz, porque o nosso Senhor nos elogiou, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei Jesus, ao Senhor Espírito Santo. Mas, se você não recebeu esse elogio, basta que o Senhor te ama e nós também. Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai minhas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não me deixeis induzir a tentação, mas livrai do mal. Amém. Soberano Deus, eterno Rei, que há no nome do teu Filho amado Jesus, o Espírito dos anjos e serafins, cuide dessa igreja, nossas vidas, Senhor. Apresenta a minha vida ao Senhor, te pedindo perdão pelos meus pecados, minhas falhas, minhas iniquidades, minhas transgressões, meus erros. Ajuda esse homem, tem misericórdia da vida do pastor Simão. Ajuda ele, socorre ele, Senhor. Ó Deus querido, ó Deus eterno, Deus imortal. Apresenta também a vida, Senhor, da esposa dele. Aonde a esposa dele estiver, aonde a namorada e a noiva dele estiver, Senhor. Que o Senhor o ajude, que o Senhor esclareça, que o Senhor rapidamente
exalte ele e ela. Apresente também a vida material, sentimental, espiritual, conjugal, financeira, na saúde. Tem misericórdia dele na vida conjugal, no ministério, que vem ganhar as coisas. Ó Deus querido, Deus amado, visita, Senhor, visita, Senhor, visita ele, visita a irmã dele, Maria Bethânia, o Aparecido Jorge, a sua esposa Maria Bethânia, a esposa do Jorge, a esposa do Aparecido, do Luiz, os filhos da Maria Bethânia, o filho do Jorge. Abençoa os inscritos, abençoa os ouvintes, abençoa todos que ajudam esta obra, abençoa aqueles que não pôde ajudar, que o Senhor continua ajudando. Abençoa nós, dizimistas, os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa os entregadores de voto, dá-nos o livramento. Não, Senhor, deixe que nada venha acontecer conosco. Visita cada vez mais. Visita a Ereni Miranda, a Laia Miranda, a Débora Miranda, a Miranda, Daniel Miranda. Visita aquela família, o juiz, a Miranda, o esposo Daniel e o Lorival. Visita a tia Meire que chegou, nossa tia Meire que chegou de casa hoje. Quebra todo o laço de macumbaria. Ainda que ouça que não chega no candomblé, que o Senhor mata quem fazer isso conosco. Apresenta a vida do nosso padrinho Paulo César, nosso pai na fé, tia Miguel, tia André, nossa tia André, tia Miguel fica lá em Passatempo. Apresenta também, Senhor, a vida do Samuel, do nosso pai Marcelo, nossa mãe Maria Aparecida. Não conheço com minha irmã, que o Senhor não quer que eu olhe para ela. Ó Deus querido e Deus amado, visita todos os inscritos. Dá minha vitória na vida financeira, rapidamente também para Simão, todos que eu estou orando. A vida financeira, espiritual, dá minha vitória. Dá a vitória de uma casa própria, na carteira de um carro, a noiva, Senhor, e os móveis. Dá a vitória na vida financeira para mim, Senhor, que eu preciso. Eu sou necessitado, próprio necessitado, e busco água. Abençoa a vida do nosso pastor Simão rapidamente, na vida financeira, no casamento, na vida sentimental, espiritual, conjugal, na saúde, na vida amorosa, e que todos de hoje venham participar do culto. Amém. Vamos ao nome da cristã. Amém. Indo da APA Cristão, número 370. Vamos louvar? Grato a ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé e o gozo celeste, a consolação. É liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz, a fé e o... Aleluia. Só um momento que eu pulei, me perdoe. O meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregando, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz mais grato a ti, mais grato a ti. Até aqui. Vamos para outro. Em nome de Jesus.
Hino da harpa cristã 193. Hoje você tá brincando? Eu ainda brincando aqui. Inclusive. Alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Hino da harpa cristã, número 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hortes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor,
Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta liça, combati o combate de amor, é coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Vamos louvar o último hino da harpa cristã, número 39 em nome de Jesus. Harpa cristã, número 39 em nome de Jesus. Aleluia. Alvo mais que a neve, eu louvo direto. É as que eu sei, mas o Senhor recebe, ó, o nosso louvor aqui, ó, feliz, alegrando, se alegrando, falando conosco, que nos ama, que está feliz, que nós estamos prestando atenção e trabalhando para Ele, e cultuando para Ele. Ele está feliz. O Senhor Jeová Jesus está feliz. Está feliz. Alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupa que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cantalaias, cantalabaias, cantalaias, cantalabaias, iriandalabaçu.
Ô pastor Simão, me revela a voz de Deus. Aleluia. Que você precisa de uma bênção urgente. E essa bênção em duas áreas, material e financeira. E Deus te entrega aí, viu, Simão? Tá? Mais rápido aí possível, tá? Te entregou aí, tá? Na vida material e na vida financeira, viu? Em nome de Jesus. Até aqui que o Senhor me revelou, Simão. Por enquanto, ou até aqui ou por enquanto. Bate palmas, 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 bate palmas pra Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo seu coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo seu coração, Ele quer entrar. Oh, glórias, aleluias. A igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Jesus passou seu sangue aqui. O mal saiu, não resistiu. Jesus passou seu sangue aqui. O mal saiu, não existiu. O sangue de Jesus há poder para curar, para salvar. O sangue de Jesus há poder, salve e curado eu já estou. Salve e curado eu já estou. Jesus convida pra com Ele viajar. Uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. Um evangelho ordenou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Um anjo lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Um anjo lá na porta e outro no altar. Lá no Monte Horebe, assa a sardilha. Lá no Monte Horebe, assa a sardilha. Moisés queria saber por que essa sardilha que não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos meus pés, porque lugar que pisar, santo és. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés,
porque lugar que pisar, santo és, santo és. Ô Lucas, eu pisei aí para fazer comprar algo pro pastor Simão, você do açougue. Me revela a voz do Espírito Santo que você já foi muito invejado e você foi revelado uma vez, mas Deus quebrou essa inveja aí, continuou na sua vida, exaltou seu casamento e mandou te dizer, você e sua família, que Ele ama muito você e sua família, viu? Açougue do bairro São Pedro que tá, em nome de Jesus. E Deus me mostra ainda, Lucas, que você muitas das vezes faz até trabalho de madrugada e Deus te deu livramento de insônia. Tem insônia. E Deus manda te dizer que você vai realizar seu sonho rapidamente de comprar um carro novo. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Vou louvar o último e entra na palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Junto com os querubins cantando, santo, junto com os serafins cantando, santo, junto com os querubins cantando, santo, santo é o Senhor. Junto com os querubins cantando, santo, junto com os serafins cantando, santo, junto com os serafins cantando, santo, santo é o Senhor. Aleluia, só um momento. Aleluia. Hoje eles também, vocês é brincando é para ler. Aleluia. Deixa eu passar um pano. Aleluia. Aleluia. Esse Deus é grande. Alabassuri, canta, alabai. Ele é agassuri, anda, alabassuri. Ele é canta, alabaias. Ele é canta, nagassuri, canta, alai. Rode canta, alaia, suri, canta, alabassuri, anda, alaia, sério. Ele canta, nagassuri, anda, alaias. E aleluia, 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 aleluia. Ai, glórias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória, glória, glória.
Aleluia. Aleluias. 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 Aleluia. Santo Deus, a presença que é muito forte. Muito forte a presença de Deus aqui. É muito forte, tremendo de forte. É tremendo, poder demais. Você muitas vezes deve pensar que Deus não está te olhando. Ele não está te observando. Simplesmente, Ele nos observa até dormindo. E o que passa no coração. Ó, o evangelista Daniel, mas o que passa no coração dormindo? Se o coração dormindo, ele está gritando ou de dor ou de desespero, alguma coisa ele está gritando e Deus está vendo. E Ele sabe o que tu vai fazendo, acordando, levantando, deitar. Você vai fazer de dia, o dia e a noite. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele é santo. Mas andou no meio de multidões para que se converta a Ele. Esse é o Deus forte, El Shaddai. Amém? Vou orar aqui. Aleluia. Para que Deus possa operar. Já adiantando, então vamos ler Levítico capítulo 10. Livro de Levítico, capítulo 10. Ó Deus eterno, imortal, invisível, mas real, usa-me nessa noite como vaso de honra, como você usou o pastor Simão e vai usar cada vez mais, nos usa, para pregar o evangelho ao povo. Que o Senhor não é um Deus de contenda, mas um Deus que não é dos espertos, que esperto é o Senhor. Quebra toda inveja, obra de feitiçaria, macumbaria, traga os perdidos e os que estão desviados para a casa do Senhor, e nós agradecemos, e usa-me com o fogo do Senhor, em nome de Jesus. Nedab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, versículo 1, depois de... Só um momento. Depois do capítulo de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que ele não ordenará. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram perante ao Senhor. E disse Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante do meu povo, e todo o povo, porém, Arão calou-se. E Moisés clamou a Misael e a Elzafá, filho de Uziel, tio de Arão, e disse: Chegai e tirai os irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Aleluias. Aleluia. Glória. Aleluia. E Moisés disse a Arão, a seus filhos, Eleazar e filho de Tamar, não descobrireis a vossa cabeça, nem rasgarei vossos vestidos, para não morrais, nem venha grande indignação sobre a tua congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel lamente este incêndio,
que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que o morrais. Porque está sobre vós azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou ao seu Arão, dizendo: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor tem falado pela mão de Moisés. A lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão, Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficarão? Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Porquanto comereis no lugar do santo, porque isto é a tua porção e a porção dos teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor. Porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alcançada, comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados a tua porção, é a proporção dos teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alcançará o peito da oferta. Do movimento estarão com as ofertas queimadas de gordura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queimar de gordura para mover por oferta de movimento perante ao Senhor, que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. A Moisés diligentemente buscou bode, expiação, e eis que já era queimado. Portanto, dignou grandemente contra Eleazar e contra Itamar, e os filhos que eram de Arão ficaram dizendo: por que não comeis a expiação do pecado do seu lugar santo? Porque uma coisa santíssima é o Senhor deu a vós para que lavasseis iniquidade de congregação, para fazer expiação, porque diante é o Senhor, do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente haveis de comê-lo, o santuário como tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação do pecado ao seu holocausto, perante ao Senhor. E tais coisas me sucederam, se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria aceito aos seus olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, foi aceito aos seus olhos. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, existe uma aliança perpétua tanto como o querer da pessoa ou do ser humano. Quando a pessoa tem responsabilidade e se coloca uma aliança numa namorada, ou numa jovem, num homem, numa mulher, ou num filho de Deus, ou tipo de religião que querem voltar para os caminhos do Senhor ou querem aceitar Jesus. Essa aliança é a confiança de você e da tua namorada, e da tua namorada e do teu namorado. Essa confiança é aceita diante de Deus. Sem porcaria de indecência. Isso não vem de Deus. Mas tem um porém. Até a chegada do noivo da moça e nós, que é Jesus. Depois, num cartório, é registrado o nome da mulher
e do homem, da moça e do moço, do jovem, da mulher, do moço jovem, da moça jovem, e assim vai, e da maior idade, maior idade. Naquele momento, você está se casando, os dois estão se formando um. Mas não escrito no papel, porque lá no céu vocês dois se tornaram um. Por que, evangelista Daniel? É a lei que ordenou Moisés falar isso. Ele ordenou que se casassem em Gênesis e dassem casamento. Mas Deus nos afirma que Ele é o amor. Deus é o amor. Mas também Ele é o fogo consumidor. Por quê? Porque Ele disse. E naquele momento, naquela aliança, pelas amizades, pelas parentelas, você e aquelas pessoas que Ele se torna uma aliança também que você tem com eles e com ela. E mesmo eu se casando, eu vou ter uma aliança com o meu pastor, eu vou ter uma aliança com você, eu vou ter uma aliança com a esposa dele, com a família dele e etc. com a sociedade, mas no meu canto. Porque se ela viver por mim, eu vou viver por ela. E se eu viver por ela, eu vou viver por mim, porque os dois se tornam um. Mesma coisa, o nosso pastor Simão se tornará o casamento, ele se tornará a servir a esposa dele, e a esposa dele será a servir dele. E os dois se virão ambos um. Mas quando Deus fala que vai castigar, Ele castiga. Quando Ele não molda o vaso, Ele castiga para ver se o ser humano muda. Ele não faz isso por acaso, Ele conhece os pensamentos e vasculha os corações, mas Ele faz por amor a nós. Ele cuida, Ele corrige, Ele exorta. Mas lá na frente, Ele quer ver você sorrindo e nós sorrindo. Ele quer todos nós sorrindo. Muitas das vezes, às vezes as pessoas devem pensar assim, eu gosto de continuar, ele é brincalhão. Não, ele não é tanto brincalhão. Eu nasci assim. Mas quando algo é sério, nós temos que lidar sério. Eu tenho amor para te dar. Mas o amor de Deus é maior que o nosso. Mas eles foram consumidos, os dois, e falou, porque eles mentiram para Deus. Eles pecaram contra Deus. E o pecado deles foi a morte. Porque a inveja, a contenda, as desilusões, nada disso vem de Deus. Mas ainda ele fala em Isaías. E eu virei sobre vós ainda mesmo nas suas ilusões. Evangelista Daniel, o que é ilusões? Ilusões, eu vou te explicar dois tipos. É quando você embriaga demais, chega num lugar, ou numa tarde, numa manhã, numa madrugada, você começa a falar com Deus, você está no canto falando com Deus. Deus, eu não estou aguentando mais isso. Eu quero parar, mas algo me puxou, que meu passado me prendeu e me machucou muito. Mas o Senhor estender a minha mão, eu estendo para o Senhor. E Deus ouviu e gravou em seu memorial lá no céu, em seu trono. A pessoa vai para um lado, vai para o outro, entendeu? Busca. Vem cá, você, eu te ouvi. Você foi puro e limpo de coração. Por quê? Porque naquele momento aquele homem ou aquela mulher foi limpo, puro, falou de todo o coração e alma sem impedimento nenhum. E ele aceitou e trouxe eles para a casa do Senhor. Já Arão, eles estavam simplesmente comendo das suas porções. O que significa? Ele tendo o que eles plantaram, o que delas deu, porção. É o que Deus tem dado e vai dar e vai entregar até a vinda dele. Cada um vai ter a sua porção. Cada um vai ter o que é seu e o que é de cada um. E de cada um. Porção significa a mesma coisa. Você vai numa pescaria e Deus te dá 5 peixes ou 6, 7, 8. Aquilo é uma porção, não é? Que você pegou de peixes. Então a sua porção é aquela. E não deu um a mais, nem um a menos, nem dispensou um a mais e nem pescou um a menos. Você ficou com aquela porção. É o que Deus tem para você.
Mas se você crer, você pega mais. Mas eu insisto a não querer mais do que eu peço. Que pode ser perigoso para mim, que Deus já me falou. Pode ser que venha até haver uma doença e Deus me levando. Eu não peço mais nada do que eu pedir esse tempo, que eu vou fazer mês que vem. 32 anos, eu estou ficando velho. Aí a pessoa fala, é porção dobrada, espiritual, eu até aceito. E peço mais para mim, pastor Simão. Mas eu estou com 32 anos, não tenho a mesma força que eu tinha com 9 anos. Isso é até pedir demais, eu acho que eu não exploro, não vou querer. Não que eu estou negando. Eu preciso, mas que vem da mão do nosso pastor Simão, a oração do Senhor. Mas Deus quer dizer, para você não ficar cabisbaixo e sem direção. Ele te ouve, mas por amor a ti ele mata. Mas se você não fazer a vontade dele, ele pode vir te levar a sua vida. Por quê? Ele te deu a vida, ele tem poder de tirar. Se ele tirar, é um maligno. Grandes obras há muito tempo, no Antigo Testamento, até mesmo em Laodiceia. Eles viajavam, eles navegavam em uma luta, em um mar totalmente agitado. Serviram um Deus vivo no Antigo Testamento, como Levítico fala. E muitas das vezes aí o barco, naquela tempestade, a vela para um lado, a vela para o outro. E aquele negócio, será que nós vamos chegar até onde Deus quer? E Deus fala com vocês hoje, que vocês vão chegar aonde vocês querem, sim. Mas para vocês chegarem cada vez mais perto, você tem que se aliançar com o Senhor. Você tem que fazer uma aliança com Deus. Tem que fazer uma aliança. Evangelista Daniel, o que é uma aliança com Deus? Uma aliança é uma oração, é um clamor, falar com Deus sinceridade do que você quer, que você não vai voltar atrás, que você precisa dele, que você o ama, que você sacrificou muito a sua vida, e a sua vida não é um sacrifício. Deus não é fazer sacrifício, não é para levar a cruz pesada, nada disso Deus quer. Não. Vós, orai, jejuai, que eu vos aliviarei a sua cruz. Leva a sua cruz após Deus, após o Filho Jesus. Leva lá a subricantanai, a sébia, leriandarai. Leva até o ponto que Deus o consiga te ajudar. Não, você não é limitado para pedir, não, mas eu peço o máximo que eu posso. Se eu pedir Deus para eu depositar na minha conta R$1 milhão, eu vou sofrer demais. Eu vou sofrer muito. Eu sei que eu não vou conseguir chegar lá. Não. Não vou conseguir. Eu olho também em pedidos o que cabe para mim. Mas Deus é um Deus do impossível. Sim, Ele é um Deus do impossível, mas Ele é o Deus do impossível, não sou eu que sou o dono do impossível. Porque Deus me livre e guarde todos os dias. Nós pedimos a Deus o que nós precisamos. Mas muitas das vezes em apertos da vida nós desesperamos. Quando nós achamos uma pequena luz que parece ser pequena para Deus, é grande para nós também. E assim nós tornamos humildes, né, pastor Simão? É verdade. E assim nos tornamos humildes. Aí não que eu me limitei, mas daqui agora para cuidar de mim, da obra, do que eu puder, do meu pastor, vocês e minha família, que eu espero ter assim, eu me limitei, porque 32 anos carregando quase um sopro, uma veia de 4 milímetros que assopra, que não passa sangue, na veia do meu coração, eu acho que eu lutei demais. E eu estou limitando isso. Mas eu não vou prejudicar o ministério de alguma que não tem como e uma que eu amo, né? A vida do pastor Simão, da esposa dele, da irmã dele, dos irmãos dele, né? Família boa. Mas ele também, o nosso Deus é um Deus de humildade. O Jesus era humilde, ele é dono da glória. Mas por que você se colocou em seu lugar? Porque é desse tamanho, um sopro, uma veia que não passa 4 milímetros.
Não é meio centímetro, mas 4. E eu vou ter que marcar um ecocardiograma. Até peço depois uma oração de ecocardiograma. Eu tenho que fazer manutenção no aparelho quarta-feira, vou estar trabalhando, que hoje eu fui trabalhar cedo, né? O nosso pai, né, São Marcelo, né? Nós vamos. E eu tenho que pôr manutenção no aparelho ali embaixo. Eu estou cheinho de compromisso, mas que Deus dá força e saúde. Mas, por que eles morreram? Porque eles mentiram para Deus. E para Deus não há nada coberto que fique coberto, não há mentira. Tem acordo. E outra, Deus me livre e guarde. Deus é um Deus de aliança. Não, o pastor Simão, ele simplesmente é ele Deus lá no céu e aqui na terra, o que ele precisar eu tiver no meu alcance. Mas eu não estou aguentando muito assim. Eu vou te dar um exemplo. Senhor, é agora, e vou. Não, para mim eu até aqui, os meus pedidos até aqui. Mas você não precisa se limitar. Se você vê em sua visão que você vai aguentar, você vai aguentar chegar lá. Porque ele realiza sonhos. É Deus dos sonhos. É o Deus da glória. Não é um Deus de besteira, não é um Deus de pornografia, de ilegalidade. Ele não é um Deus de contenda, não é um Deus de falsidade e mentira. Ele simplesmente, hoje, ele quer fazer uma aliança contigo. Por que não fazer? Porque ele é um Deus de Israel. Ele tem uma aliança contigo. Ele é o Rei da Glória e hoje ele te chama para essa aliança que ele manda te dizer. Ele tem desejo de fazer aliança contigo. Porque Deus me livre e guarde. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que hoje, ao chamar dele, você faz uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança com Deus. Mas essa aliança eu comecei com 9 para completar até os 32. Que Deus está me mostrando. 33 já não dá tempo, mas a minha aliança até os 32 mesmo. E esse mês, o pastor Simão, dia 28 de janeiro, ele faz aniversário. E eu, né, mesmo se eu não vier no culto ou tiver onde eu vou estar aqui, né, dar um abraço nele. Se eu não estiver trabalhando, eu acho que vai estar não. Porque esse homem é um homem de Deus. Deus não quer saber de falhas das pessoas. Ele quer que corrija as falhas. E ele tem poder de corrigir. Aniversário dele dia 28, né, Simão? É. Dia 25 é do meu filho Samuel, né? De janeiro. E eu me limitei por aqui, mas não para arrumar contenda com ninguém. Vocês podem até pensar que eu estou conversando com vocês. É o Espírito Santo de Deus que eu invoquei que está falando contigo hoje. Eu me limitei, já fiz meus pedidos. Mas peço a Deus que abençoe vocês todos em todos os seus sonhos. Que vocês se realizem um com o outro. Mas esse ministério aqui já tem 8 anos de sucesso. Igreja do Ministério Chama de Fogo Pé. Pentecostal, Ponte Nova, MG, Brasil. Mas algo eu vou dizer para vocês. Não fica com a mente muito maldosa contra o outro. Não faz o bem. Se você não fazer, Deus não importa. Mas Deus, quando tem obra, Ele te coloca no lugar certo. Não mira seu irmão ou sua irmã, não. Mas essa aliança hoje tem que ser feita. Porque Deus te chama e Ele te invoca e Ele te responde. Amém? Até aqui. Vou passar a parte das ofertas em nome de Jesus do dízimo. Aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará. E Deus recompensará. E o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor. Vou passar a parte das revelações, se Deus quer entregar algo.
Hoje, nosso pai, Simão, é até engraçado. Pediu para comprar pão e presunto, né? Fatiado. Aí eu tava com o cartão, que eu deixo ele embaixo, que eu não tô subindo o cartão. Uma vez eu não tenho condição, eu vou deixar ele embaixo. Meu pai pediu, sabe, nosso pai? Vai deixar o cartão dentro de casa. Não é crédito, débito. Aí o pai falou assim, toma pão e presunto, mortadela de saudade, não, nós estamos chegando na piscina. Aí, eu falei assim no açougue, Simão. Ô irmão, vocês não reparam, não é que eu sou engraçado, eu sou assim mesmo. Falei assim, ô Juninho, você pesa pra mim 200 gramas de presunto, que é 2,50, 100 gramas, e dá bastante. E eu fui em Ems comprar pão, Simão. Na hora que eu voltei, a minha sorte que eu comprei pão, voltei rápido. O cara já ia pesando meio quilo de presunto. Eu dei vontade de falar bem assim, você é pata, hein? Você é por dente, hein? Sangue de Jesus tem poder. Mas Deus deu a vitória, Simão. Amém? Eles podem até achar, né, Simão, que eu estou brincando, não, porque eu nasci assim mesmo. Agora eu vou orar as partes das revelações, em nome de Jesus. Aleluia. É glória ao Pai. É glória ao Filho. É glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que Deus nos deu a vitória. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Simão, Deus está te entregando a vitória aí na vida financeira, tá? Na vida sentimental, enviando a sua esposa o mais rapidamente para você e te garantindo a saúde em todos os seus órgãos e abençoando a sua noite de sono todos os dias, tá, Simão? E também Deus me revela que eu vejo uma carta, vai chegar uma carta para você em qualquer momento. É uma carta de uma bênção financeira para o Senhor, tá, Simão? Em nome de Jesus. Até aqui, em nome de Jesus. Tá? Tá bom? Tá bom, pastor? Tá bom. Aleluia. E me revela a última revelação de Deus. É você mesmo, Lei e Débora Miranda. Vocês veem esse canal. Vocês são filhos da presidente Ereni Miranda, falecido Davi Miranda, lá de São Paulo. Vocês pediram algo a Deus sobre música. Música. E Deus manda falar que seus CDs vai ser vendido em milhares e em milhares. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. E até aqui as revelações. Só um momento. Posso encerrar, senhor? Vai encerrar. Aqui eu só madrugada de manhã. Tá bom, moço. Tá bom. Vou encerrar em nome de Jesus. Oh Deus querido, Deus amado, agradeço ao Senhor por mais um dia, como na sua presença e nós na tua presença. Tem misericórdia, Senhor. Leva os seus olhos em nossas orações. Responde-nos conforme o teu querer e abençoa todos que ouvirem esse culto e que vai em paz em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus e amém. Aqui, Senhor. Amém, aleluia. Aleluia. Onde canta, sobre cantarai. Pode deixar aqui. Pode deixar aqui, Senhor. Tá no ouvido. Aleluia. Aleluia. Vou lá só lavar o copo, pegou